Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de João, Evangelho de João, capítulo 8. Quero ler com você apenas um versículo. João, capítulo 8. Versículo 36. João, capítulo 8, versículo 36. Vamos ler todos juntos? Creio que muitos sabem até de cor este versículo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, de maneira muito especial, fala ao nosso coração, nesta noite, através desta porção da Tua Palavra, que saímos daqui, ó Deus, edificados por ela, transformados, em nome de Jesus. Amém. Nunca se falou tanto em liberdade como nos dias de hoje. Nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil, estamos vivendo um tempo em que esta palavra ela está em alta nas redes sociais, nas discussões e nas conversas entre amigos, familiares, trabalho. E quando a gente fala a respeito de liberdade, o que vem à nossa mente? E o que é liberdade? Algumas pessoas acham que liberdade é apenas o direito de ir e vir. E a liberdade de se expressar livremente o que pensa. Porém, esta palavra que traz ao nosso coração, à nossa vida, uma sensação de paz. A liberdade, ela traz ao nosso coração uma sensação boa. Mas se a gente não definir esta palavra da maneira como ela, de fato, ela deve ser definida, ela se torna uma palavra perigosa para todos nós. Perigosa para nós, perigosa para a nossa família, para os nossos filhos e aí por diante. Não é um assunto novo. Liberdade não é um assunto novo. Liberdade é um assunto que a Bíblia ela traz para a gente de maneira muito clara ao longo de toda a sua, desde o Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia vai falar sobre esse tema para a gente de maneira muito aberta, dentro de um conceito dado por Deus, e não um conceito formado por uma opinião pública, não um conceito formado por pessoas. E Deus é muito sábio em todas as suas coisas. E dentro da sabedoria de Deus, da onisciência de Deus, da onipotência de Deus e da onipresença de Deus, Deus ele trata de todos os assuntos para que a sua igreja, para que o seu povo e a sua igreja não fique sem o conhecimento, mas que a gente pode buscar aqui na palavra de Deus. E é um perigo a gente entender de maneira errada a questão da liberdade. Apóstolo Paulo, quando vai tratar a respeito disso e falar deste perigo da liberdade, ele vai dizer para a gente, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, quando ele vai dizer, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi por isso que Deus enviou a este mundo o seu Filho unigênito. Por isso que eu disse para vocês que este tema é um tema abordado desde o Gênesis até o Apocalipse. Lá no Gênesis, Deus promete a Adão e Eva que haveria de vir o Messias para trazer a libertação ao seu povo. E por isso que Deus escolheu o povo judeu. O povo judeu ele foi escolhido de maneira
muito pensada a respeito de Deus, com um propósito específico de abençoar o povo judeu, para que este povo pudesse abençoar todas as gerações e todos os outros povos. Nós somos abençoados pelo surgimento do povo judeu. Nós somos abençoados, porque quando Mateus começa o seu livro, ele começa a falar da genealogia de Jesus Cristo, e ao escrever a genealogia de Jesus Cristo, ele vai mostrar ali a presença deste propósito de Deus sendo cumprido, a promessa de Deus sendo cumprida em Cristo Jesus. E ele vai dizer para a gente, apóstolo Paulo, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mas em Gálatas capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não uses da liberdade para dar conta à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Ele vai dizer para a gente, de maneira contrária a tudo que os filósofos, e alguns filósofos, eles afirmam com respeito à liberdade. Porque alguns filósofos, quando vão falar a respeito da liberdade, eles vão dizer para o ser humano, você é livre para poder fazer aquilo que você bem entender. A liberdade, ela traz ao ser humano uma sensação de paz, uma sensação de que o ser humano ele pode fazer todas as coisas e tudo que der na sua cabeça. Pedro também vai tratar sobre isso, quando ele vai trazer para a gente, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 15 e 16, ele vai dizer, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Apóstolo Pedro vai dizer, olha, o povo de Deus é um povo que foi liberto. Mas cuidado com essa liberdade que temos. A liberdade que o mundo está dizendo para a gente, e o mundo está pregando. Ele vai dizer ainda mais para a gente, aí nós vamos um pouco antes, bem antes de Jesus Cristo, quando Salomão, ele vai trazer uma palavra para os jovens, quando ele vai dizer, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Olha que maravilha! Que conselho maravilhoso para os jovens! Jovens, recreiem o coração de vocês em tudo aquilo que o seu coração inclina, tudo aquilo que os seus olhos podem ver, tudo aquilo que o desejo do seu coração te atrai. Mas ele vai dizer uma coisa, porém, sabe, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Quando algumas pessoas olham para a igreja presbiteriana e muitos me perguntam, se vocês têm culto da libertação? E a minha resposta, na mesma hora, assim, temos. Que dia que é o culto da libertação? E a minha resposta para eles, todos os dias, quando nós cultuamos a Deus e nos inclinamos diante da palavra do Senhor, quando nós nos inclinamos diante da palavra do Senhor, todo o nosso culto, ele é culto da libertação, porque nós aprendemos da palavra do Senhor, que é Cristo Jesus que nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Porém, há muitos cristãos que transferem o poder de Jesus Cristo. Há muitos cristãos que pensam assim, não é Jesus que liberta, somente. Alguns cristãos, eles transferem o poder de Deus para pessoas.
e acham que determinadas pessoas, elas têm o poder de trazer a outras pessoas essa libertação. Mas a verdadeira libertação, e a gente vai falar um pouco mais a respeito dela, ela só pode vir através de Jesus Cristo, não através de qualquer outra pessoa. A pessoa pode ter o título que for, mas se ela não for usada por Deus, de nada vale. Os discípulos eles estavam caminhando, em determinado lugar, um mágico se vê a toda esta ação dos discípulos, impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, e ele chega então para os discípulos e diz: olha, eu quero comprar esse poder que vocês têm. E não é um poder que se compra, não é um poder que se adquire com o tempo de igreja, não é um poder que se adquire com, por eu ser filho de pastor, ou por eu ter uma Bíblia dentro da minha casa, ou por eu ser membro de alguma igreja. Mas esse título, este poder, ele emana somente, tão somente, da pessoa de Deus para a sua igreja. No entanto, que quando Jesus ele levanta, chama os 70, e vai dizer para os 70, olha, pode ir lá, vai de 2 em 2, prega o evangelho, e quando eles voltam, eles ficam abismados em ver o poder de Deus sendo manifesto na vida da sua igreja, um poder transformador, o poder libertador, que nós, igreja, nós temos este poder em nome de Jesus. Nós temos. Não é dizer que se vamos sair daqui hoje, então quer dizer que vou comprar uma capa para mim, botar uma capa, entendeu? Aquela de super-herói, porque a partir de hoje, o poder não está em nós. Quem é a gente? A gente é apenas barro, vaso de barro. Vaso de barro. Nós somos. Nós estamos na nossa igreja, tantos irmãos que estão vivendo um período de luto por entes queridos, familiares, e nós temos orado por todas as famílias que estão em luto na nossa igreja. E quando a gente vai ao cemitério, a gente sabe da realidade ali da vida. A realidade da vida é aquilo ali. A vida ela tem prazo estabelecido. Eu não sei qual é a minha data, qual é o meu dia, ou se Jesus vai voltar antes da minha partida, mas eu sei que existe uma data já estabelecida pelo nosso Deus. A gente não é nada, a gente foi formado do barro. Aí as mulheres vão dizer assim: mas nós não fomos formados do barro, o homem foi. Mas Deus, ao formar a mulher, Deus não pegou assim: o homem vou formar do barro, a mulher vou formar do ouro. Vou lá pegar o ouro e vou formar. Não, Deus retirou parte do homem. A essência da mulher é a mesma essência do homem. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ter primeiro ela tem que ter essa percepção. Nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Aquilo que, quando o profeta Isaías, ele vai declarar isso para a gente de maneira muito clara a respeito do Messias, quando ele vai dizer para mim, para você: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar. Proclamar o quê? Proclamar o quê? Libertação. O profeta está falando de Jesus Cristo. Jesus ele veio proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Proclamar libertação é só dizer. Proclamar libertação era como se Jesus tivesse montado num cavalo branco, subido num alto monte,
e declarado de uma vez por todas a libertação, com uma espada em punho, e dado o grito da vitória, o povo está liberto. Mas Jesus não fez isso, não foi essa cena. A cena foi num monte, num morro. Mas não foi montada num cavalo branco. Não foi empunhando uma espada para poder os repórteres da época tirarem fotos e as fotos ficarem registradas para os jornais e para as redes sociais do outro dia. Mas Jesus Cristo, ele subiu numa cruz. E na cruz do Calvário, quando ele declarou, ele não disse, estão libertos, mas ele vai dizer, ele disse isso em alto e bom som, está consumado. Ali foi declarado a nossa libertação. Nós somos um povo libertos. Quando a gente olha para alguns cristãos, eles transferem este poder da libertação para outras pessoas. E mais do que para outras pessoas, eles transferem este poder da libertação para outros lugares. E para outros lugares. É no monte. Não tenho nada contra um monte. Nada contra, pelo contrário. As pessoas vão para Israel porque lá sim não é um lugar. As pessoas vão para acampamentos. Não, acampamento é o tempo da libertação, sabe aquele acampamento? Ou outros transferem para objetos. Levam tipo amuletos para casa. E quantas igrejas estão dando amuletos para poder angariar recursos, falando de uma libertação falsa, falando de uma libertação que não vem através de Jesus Cristo. A libertação não vem através de qualquer outra coisa a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. O poder está no nome do seu único Filho, Jesus Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que aqui Jesus está ensinando algumas verdades para o seu povo sobre este tema. E a primeira coisa que ele vai dizer para mim e para você é que a verdadeira liberdade, ela se origina através da palavra de Deus. Quando você volta a sua Bíblia para o capítulo 8, você vê no versículo 31, ele vai dizer para mim e para você, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O crer não era suficiente. Era necessário permanecer na palavra do Senhor Jesus Cristo. E como que esta palavra, ela traz a libertação. E como que esta libertação, ela é promovida. A Bíblia vai dizer que Deus quando nos encontrou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Essa é a nossa condição. Quando Jesus nos encontra, a condição nossa era essa. E é Ele que nos oferece esta graça de recebermos a vida, e a vida através dEle, e através desta vida que se origina através da Sua palavra, em que nós somos conhecidos não apenas como seguidores de Jesus Cristo, mas somos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. E é o que mais nós precisamos nesta geração em que nós vivemos. Essa geração, ela só vai ser transformada a partir do momento em que eu e você se sentirmos chamados por Deus a vivermos de fato, sermos de fato discípulos de Jesus Cristo. E o que é ser discípulo de Jesus Cristo? O que é ser discípulo de Jesus Cristo?
O discípulo é aquele que imita o mestre. É aquele que faz o que o mestre faz. É aquele que fala o que o mestre ensinou. Discípulo de Jesus Cristo, ele é reconhecido e ele é conhecido. Quando Pedro e João estavam diante do sinédrio, quando foram levados por conta daquela cura ao coxo, na entrada formosa do templo, o sinédrio ali, João, Alexandre, Caifás, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, se reuniram para poder repreender Pedro e João, por eles ter feito uma cura milagrosa em nome de Jesus Cristo, e eles perguntam, em nome de quem vocês fizeram esta cura milagrosa? Pedro e João então respondem, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo pelo qual ele foi curado. E Pedro, ele não disse, olha, foi em nosso nome que ele foi curado. Mas Pedro vai dizer, foi em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em seu nome que ele está curado. E o que mais me impressiona nesse texto de que João ele vai relatar, Atos vai relatar, Lucas vai relatar em Atos capítulo 4, o que mais me impressiona nesse texto é quando o sinédrio ali reunido, as autoridades religiosas, as maiores autoridades da época, olharam para Pedro e João e disseram, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram. Porque Pedro e João eram discípulos de Jesus Cristo. Esta geração ela só vai ser impactada a partir do momento que nós, igreja, fomos inundados pela ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, tirando do nosso coração tudo aquilo que não presta. Eu tenho orado a Deus. E eu vivi uma fase da minha infância, da minha adolescência, eu conheci Glícia no acampamento, nós nos reencontramos no acampamento de avivamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, tira a máscara, 92. Acertei? Top. Está gravado na minha mente, isso eu nunca esqueço. Sabe, 1992, clamando para que Deus derrame um avivamento sobre a vida da sua igreja. Para que Deus faça o quê? Que traga sobre a vida da sua igreja a verdadeira libertação. Mas libertação de quê, Rev? Libertação da escravidão, do pecado. Libertação da morte eterna. Nós fomos libertos da morte. Eu vejo algumas reportagens de pessoas que estão no corredor da morte. Eu fico assim, sabe? Eu fico doído com o meu coração em saber que existem ainda países que ainda têm essa prática. Eu fico imaginando esses caras no corredor dessa morte. A vida acabou para eles. Nós estávamos no corredor da morte, se Cristo não tivesse vindo, mas Cristo veio e nos tira desta prisão e fala para a morte, onde está a tua morte, a tua vitória? Onde está? Onde está a tua morte, a tua vitória? Porque a morte ela foi derrotada por Cristo Jesus. Quando Ele ressuscita a mim, Ele ressuscita por mim e por você. Jesus não precisava morrer. Ele não precisava, porque Ele era Deus.
Ele não precisava ressuscitar, porque Ele era Deus. Ele não precisava reaparecer para os discípulos, para poder mostrar para os discípulos, para as mulheres que foram lá encontrar com Jesus Cristo. Ele não precisava nada daquilo, meus irmãos. E por que Ele fez aquilo? Ele fez aquilo por mim, por você, para dizer para mim, para você, sabe o quê? Nós estamos libertos da morte. A morte não tem domínio sobre as nossas vidas e nem sobre a vida da nossa família. Amém, irmãos? Essa é a verdade. Essa é a verdadeira libertação. E essa libertação, ela se origina da onde? É da palavra de Deus, é daqui. Não é da igreja, da denominação. Você faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não é perfeita. Você faz parte da Igreja Presbiteriana das Américas, e a Igreja Presbiteriana das Américas, ela não é perfeita. E ela não é perfeita, sabe por quê? Se todo mundo aqui tivesse um espelhinho, eu sei que todas as mulheres têm. Bolsa de mulher tem tudo. Não precisa tirar o espelhinho da bolsa, não. Mas se eu tivesse aqui um espelho para dar para cada um de vocês, eu daria a resposta. Sabe por quê? Que a Igreja Presbiteriana das Américas não é perfeita? E eu ia pedir você para olhar no espelho. E eu ia me olhar no espelho. Porque a gente faz parte dela. Porque eu faço parte dela e porque você faz parte dela. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que a verdadeira liberdade, ela nos liberta não apenas da morte, mas ela nos liberta do pecado. Olha o versículo 33 do capítulo 8 e o versículo 34. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. E aí, quando Jesus vai dizer esta palavra para os judeus não entendiam. Os judeus estavam aguardando um outro Messias, e ainda estão aguardando esse outro Messias. Para os judeus, nós, igreja, somos uma seita. É muito interessante quando a gente vai a Israel, e eles afirmam por onde, os guias são judeus, eles começam a afirmar para a gente, olha, por onde Jesus passou, possivelmente tenha sido aqui, segundo a tradição, aqui aconteceu isso, segundo a tradição, isso aqui aconteceu aquilo. Estarem lá, mas estarem na história, no lugar onde aconteceu a história, mas não terem esse sentimento no coração deles. Mas aqui Jesus ele vai dizer para eles, olha, vocês precisam ser livres. E eles vão dizer, nós somos filhos de Abraão. Nós não somos escravos. Nós não precisamos dessa liberdade. E ainda hoje, eles continuam escravos, aguardando um Messias, mas um Messias que não vai resgatar, um Messias que não vai resgatá-los espiritualmente, mas um Messias que vem para resgatá-los politicamente. Os olhos deles ainda estão neste mundo. E quando a gente olha esta verdade, que Cristo ele sempre olhou para a gente de maneira graciosa. E Deus ele sempre reverteu a história de vida de pessoas que já tinham sido consideradas perdidas para a sociedade. É Ele que traz a verdadeira libertação. E Ele nos liberta. Primeiro, Ele nos liberta dos nossos pecados. Quando eles pegaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e apresentaram diante de Jesus Cristo e apresentaram o pecado daquela mulher. E depois que Jesus traz a palavra para aqueles homens, ele pergunta para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Ele nos liberta do pecado, ele nos liberta dos acusadores, e
Ele então vai chegar para ela e dizer: nem tampouco eu te condeno. Porque há muitas pessoas que ainda, ainda torcem pela condenação de Jesus Cristo a outras pessoas. Não é o tempo. Há muitas pessoas que ainda apontam o dedo. Há muitas pessoas que ainda, rotulam as pessoas por conta de erros passados, vividos. Mas eu vou dizer para você, em nome de Jesus, todos são alvos deste amor de Deus. No entanto, que um texto tão conhecido de todos, que é João capítulo 3, o versículo 16, mas o versículo 17, ele vai dizer: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Nós estaríamos perdidos se Jesus tivesse vindo aqui julgar o mundo. Ele não veio julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E essa salvação se dá pela libertação. E ele nos liberta dos nossos pecados. E ele vai dizer para aquela mulher: vá e não peques mais. Ele vai nos libertar dos acusadores, aonde ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Nem tampouco eu te condeno, mas ele também nos liberta da consequência do pecado. E como é que ele nos liberta da consequência do pecado? De que forma ele nos libertou da consequência do pecado? Dizendo somente para a gente: vocês estão perdoados? Na cruz. Quando ele chega para mim, para você, e fala assim: olha, eu vou pagar pelos seus pecados. Jesus conta na cruz do Calvário. E quando a oração dele, quando Jesus faz a oração: Pai, se possível, passa de mim o quê? Este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas como tu queres. E essa oração, eu não sei, eu não sei como você vê essa oração. De que forma Jesus orou. Mas eu creio que foi uma oração de choro. Aí as pessoas falam assim: mas Jesus estava correndo da cruz, estava com medo da... Vários discípulos morreram crucificados. Ao lado de Jesus tinham malfeitores sendo crucificados da mesma forma de Jesus Cristo. Sofrimento físico. Muitos outros tiveram sofrimento físico semelhante ao de Jesus Cristo. Mas somente Jesus Cristo morreu no nosso lugar. A dor de Jesus Cristo era levar sobre ele o pecado de nós todos. Não porque ele não queria, mas porque ele era Deus. E o nosso Deus, ele é santo, santo, santo. E o nosso Deus não compactua com o pecado, ele não pode ter. O pecado para ele é algo. E ele pegou e falou assim: não, eu quero levar esses pecados. Põe sobre mim, põe na minha conta. Os seus pecados, eles foram levados na cruz de Cristo Jesus. Por isso, não permita mais que Satanás acuse o seu coração. O papel de Satanás é acusar. Você que está disposto a crescer na fé, a ler a palavra, a viver uma nova vida com o Senhor. E Satanás coloca assim: mas você, logo você... mas você está na igreja hoje, você que fez isso, aquilo. Eu fui num projeto Pé na Estrada, em que uma adolescente, ela foi evangelizar de casa em casa, e era um projeto com adolescentes. E aí ela foi numa determinada casa, que era uma mulher de uma outra religião. E a mulher recebeu ela na porta e falou assim, aí ela perguntou para ela: o que você veio fazer aqui? Ela falou assim: eu vim falar de Jesus. Com sotaque bem capixaba. Aí a mulher chegou para ela e disse: logo você? Aí tinha umas duas meninas com ela, falou assim: como assim? Você que o encardido te usa para fazer isso, aquilo outro,
E começou a falar para ela, ela soltou os folhetos no chão e correu para a escola onde nós estávamos, onde era o nosso QG. Eu estava fazendo visita no hospital, e foram lá no hospital me chamar, falaram assim, Heavy, corre lá que fulano de tal está lá em prantos, em choro, na sala, trancada. E aí eu corri para a escola. Cheguei na escola, ela estava lá chorando, ela abriu a porta para mim da sala, eu entrei, eu e mais uma pessoa, para não ficar sozinho com ela na sala, e aí eu falei assim, o que aconteceu? Aí ela me contou a história. E eu falei assim, o inimigo é mentiroso, ele é ardiloso, ele é acusador, ele é mentiroso, não se preocupe. Ela disse, não, é tudo verdade. Eu falei assim, é verdade? Tudo verdade. Eu disse, então é a primeira vez que eu vejo Satanás evangelizar alguém, porque agora ele falou seus pecados. Agora, está disposta a confessar? Eu disse, estou, então vamos ajoelhar. E ela começou a confessar. Aí, eu falei assim, agora, confessou tudo? Está tudo, Heavy. Está limpo. Eu disse, então nós vamos voltar lá para poder entregar um folheto para aquela senhora que você estava na casa dela. Eu disse, não, Heavy, ainda tem mais outros. Aí ajoelhamos de novo. Mais uns 5 minutos de confissão. Ele é o acusador. Não se prenda com o seu passado. Pedro, quando esteve com Jesus Cristo perguntou para ele, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Talvez fosse num presbitério, uma instituição religiosa, os pastores ali reunidos, ia chegar para Pedro e disse, Pedro, você negou Jesus Cristo, toma aqui sua carteira de ministro, carimbada, você está exonerado, você está despojado, a partir de hoje, você não é mais pastor. Pode voltar a pescar. Mas Jesus vai chegar para Pedro, vai olhar para Pedro e vai dizer, Pedro, não olhe para o acusador. Porque se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. E terceiro e último lugar, a verdadeira liberdade, ela muda a nossa condição. O versículo 36 do capítulo 8 vai dizer, 35 e 36, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim. A relação que o Satanás tem com os seus é de escravidão. A todos a quem Satanás toma, ele escraviza. Mas a todos a quem Deus toma para si, diante da ação do Espírito Santo de Deus, Deus promove no coração dessa pessoa a verdadeira libertação. A verdadeira libertação. E é uma libertação que Ele vai dizer para a gente, olha, é uma libertação que para sempre nós estamos na presença do Pai, mas não mais como escravos, não mais na condição de escravos, não mais na condição de servos, mas na condição de filhos. Por isso que o Senhor Jesus, Ele quando nos ensinou a orar, Ele ensinou a gente a orar de que jeito? Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe.